Então, hoje nós vamos falar sobre os órgãos reprodutivos das plantas. Nós falamos sobre os órgãos vegetativos e hoje dos órgãos reprodutivos. Lembrando que os órgãos vegetativos é raiz, caule e folha, órgãos reprodutivos, flor, fruto e semente. Órgãos reprodutivos. A semente, o fruto e a flor, nós vamos encontrar nos vegetais superiores, né? Como nas angiospermas, principalmente. As gimnospermas, que são os pinheiros, nós vimos que ela tem semente, mas ela não tem fruto, é uma semente exposta, uma semente que não tem fruto protegendo essa semente, né? Então, as flores e os frutos são característicos das angiospermas. As flores protegem as estruturas produtoras dos gametas masculino, gameta, célula reprodutora masculina, e feminina, enquanto que os frutos protegem a semente e a sua formação, auxiliam na sua dispersão. Assim, flores e frutos e sementes estão envolvidas na reprodução das plantas. Vamos falar um pouquinho então agora da flor. As flores são responsáveis pela reprodução das angiospermas. Após o processo de fecundação, a flor vai dar origem aos frutos e à semente. As flores são formadas por folhas modificadas, as sépalas e as pétalas. Tanto as sépalas como as pétalas têm como função de proteção. As pétalas, por meio de suas cores, formas e tamanhos, também atraem os agentes polinizadores. Quem são os agentes polinizadores? São insetos, são animais que levam esse pólen, que é a célula, onde tem a célula reprodutora masculina, até a parte feminina da flor. As estruturas responsáveis diretamente pela reprodução são os estames, que é a parte masculina da flor, no qual se produzem os grãos de pólen, e o carpelo, que é a parte feminina da flor, em que se encontra o ovário com os óvulos, células reprodutivas, no seu interior. Uma flor pode apresentar as duas estruturas reprodutivas, e aí elas são chamadas de flores hermafroditas. No caso, ela pode apresentar o estame e pode apresentar o carpelo. Ou ela tem apenas uma das, ou ela é só masculina ou ela é só feminina. O processo de transporte do pólen dos estames até o carpelo é chamado de polinização. Quando um grão de pólen atinge a estrutura superior do gineceu, que é a parte feminina, a parte superior do estame ali, a parte feminina da flor, ele dá origem a um tubo chamado de tubo polínico, que leva o gameta masculino do grão de pólen até o óvulo. Após a fecundação do óvulo, forma-se o embrião, semente, e se desenvolve o fruto. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, e isso é muito importante, óvulo fecundado vai dar origem à semente, ovário desenvolvido vai dar origem ao fruto. E aqui nós temos uma flor, que vocês também têm na página 48 ali. A flor, ela é formada pela parte feminina, que é o carpelo, onde tem estigma, estilete e ovário. Essa parte aqui, tudo isso aqui, esse conjunto aqui é chamado de gineceu. Então, o carpelo é formado pelo estigma, parte superior, estilete e ovário. Antera e esfilete fazem parte do estame, que é a parte masculina da flor. Ela é formada pelas pétalas, que tem como função atrair os insetos ou agentes polinizadores, e pelas sépalas, que aqui, geralmente verde aqui embaixo, aqui formando um cálice, né? E o óvulo ali, ó, tá dentro do ovário, né? É onde vai ser produzido a semente. E o fruto? Os frutos têm a função de proteger a semente e a sua formação e o seu amadurecimento, auxiliando na sua dispersão. Processo este que garante que as sementes sejam levadas para locais com condições favoráveis para germinar e crescer. Então, o fruto, ele tem uma função de dispersão da semente. Quando a gente, por exemplo, um animal, uma ave que comeu um fruto, ela vai liberar suas fezes
bem longe do local onde ela comeu esse fruto. Então ela vai estar fazendo a dispersão da semente, fazendo com que a semente germine em um outro local, porque ela vai liberar suas fezes e nas fezes vai ter a semente. E aí, tendo condições favoráveis, ela vai germinar e vai crescer. Dependendo da espécie de planta, a dispersão dos frutos pode ser realizada pelo vento, pela água ou pela ação de animais ao ser realizado, ao comerem esse fruto, como eu falei, podem derrubar as sementes no solo ou depois de engoli-las, eliminá-las com suas fezes. Nesse caso, podem ser levadas para outros ambientes e aí germinar. Alguns frutos apresentam estruturas externas que podem se prender ao pelo de animais ou até mesmo nas nossas roupas, né? Que levam para outros lugares, como os carrapichos, como a imagem está mostrando. O carrapicho é muito comum, chamam, né? Tem pega-pega também. É um fruto. Ele vai estar ali, ele gruda, você sai andando no campo, né? E aí você está levando ele para um outro lugar onde ele vai germinar e vai dar origem, no caso, a uma nova planta. Os frutos, eles originam do desenvolvimento do ovário da flor. Lembram lá quando eu falei? O ovário vai dar origem ao fruto e a semente, né, se origina do óvulo fecundado. Então, os frutos se originam do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. Quando estão maduros, esses frutos podem ser carnosos, como o pêssego, o abacate, a laranja e o pepino. E aí tem gente que pode dizer, o pepino. Pepino também é um fruto. Se desenvolve do ovário da flor, é um fruto. Não é doce, mas é um fruto. Ou secos, como o trigo, o arroz, o milho e as vagens de ervilha, feijão e soja. Coloquei o exemplo aqui, vagem de feijão, que é um fruto. Ó, a parte verde aqui que vocês estão vendo é o fruto e o branquinho ali é a semente. O tomate é um fruto também, carnoso no caso, né? A vagem de feijão é seco, tá? E o tomate é um fruto carnoso, né? Ele tá sementinha dentro, também ele se desenvolve do ovário da flor, por isso é um fruto. Alguns frutos são classificados como pseudofrutos, ou falsos, né? Pseudo significa falsos frutos. Ou frutos acessórios, né, que eles dizem, pois não se originam do ovário da flor. E se não se origina do ovário da flor, ele não é um fruto verdadeiro, ele é um falso fruto. Ele pode se originar do receptáculo, do pedúnculo, de qualquer parte da flor, mas se não se origina do ovário, ele não é verdadeiro. Então, o pseudofruto, ele se origina de outras partes da flor. E são exemplos de pseudofrutos ali, a maçã, a pera, o morango, o caju, o abacaxi, o figo, entre outros. E aí eu peguei essa imagem que vocês têm na apostila de vocês, falando aí dos frutos, né? Que é a imagem da onde se origina a maçã. A maçã não é isso aqui, essa parte carnosa, doce que a gente come, ela se desenvolve de outras partes da flor. Na verdade, do receptáculo floral, essa parte. Então, o fruto verdadeiro da maçã é essa parte aqui que geralmente a gente dispensa, a gente nem come, tá? Então, a maçã é um falso fruto. O abacaxi é um exemplo de pseudofruto múltiplo, pois ele é formado por uma inflorescência, né? Tá separado, mas é junto, tá? Que são flores agrupadas, é um conjunto de flores. Nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após a fecundação e se fundem, formando um único fruto. Então, ali está mostrando o abacaxi, como vocês têm ali naquela imagem, né? Uma inflorescência e aí dá um pseudofruto múltiplo, que ele não se origina do ovário, né? De outras partes da flor. E a semente, né? A semente se desenvolve do óvulo fecundado, enquanto que o fruto dá origem, o ovário dá origem ao fruto, a semente se origina do óvulo fecundado. Exemplo, algumas plantas, elas têm, se a flor tem várias
vários óvulos no ovário, ela vai ser um fruto com várias sementes. Se ela tem um só óvulo, ela vai ser um fruto com uma só semente. Então, ela se origina, né, se desenvolve do óvulo fecundado e abriga no seu interior, no interior da semente, o embrião, que vai dar origem a uma nova planta. É o embrião que vai se desenvolver e que vai dar origem a uma nova plantinha. Quando existe apenas um óvulo dentro do ovário, da flor, como eu falei, uma semente se forma, como no caso do abacate ou do pêssego. Quando existem vários óvulos, formam-se várias sementes. Fatos que ocorrem com o mamão, com a melancia, com o limão, com a laranja, entre outros. Certo? Então, dentro do ovário da flor tinha uma semente, tinha um óvulo. Se tinha um óvulo só, vai dar origem a uma fruta com apenas uma semente, tá? Tem outras que têm várias, como a gente viu ali. No interior da semente, os embriões encontram-se protegidos e acompanhados de substâncias nutritivas, geralmente amido, que fornecerão energia para o seu desenvolvimento, até que a nova planta possa realizar a fotossíntese. Nas primeiras etapas de desenvolvimento da planta, da plantinha, quando a sementinha começa a germinar, não tem folha, não tem nada. Mas ela tem, como ela se alimenta, porque ela tem reservas nutritivas no seu interior. Essas substâncias nutritivas geralmente estão localizadas em regiões da semente chamadas de cotilédones. Os cotilédones são reservas nutritivas, onde estão as reservas nutritivas. Cada semente das angiospermas pode ter um ou dois cotilédones. E esse é um critério para dividir esse grupo também em dois subgrupos. As eudicotiledôneas, porque tem dois cotilédones em seu interior, a semente, ou as monocotiledôneas, que no caso vão ter apenas um cotilédone. Tá? As monocotiledôneas têm um cotilédone, as dicotiledôneas têm dois cotilédones. E aqui nós temos o exemplo da imagem que vocês também têm ali, né? Então, vocês têm aqui a imagem de uma semente com dois cotilédones, uma sementinha aqui do feijão. Então, ela é eudicotiledônea, ou também chamada somente de dicotiledôneas, tá? Porque ela tem dois cotilédones. Agora, a sementinha do milho aqui, ela tem apenas um cotilédone, então ela é monocotiledônea. Aqui no processo de germinação, ó, somente acontece quando a semente encontra condições ambientais favoráveis de temperatura, umidade, oxigênio, para que ela se desenvolva, para que ela germine, né? E aí, como eu falei, antes dela formar a primeira folhinha para fazer fotossíntese, ela vai tirar as reservas da onde? Dos cotilédones. As sementes são muito importantes na conquista de novos ambientes pelas espécies vegetais. Quando colocada em ambiente favorável, a semente germina. Para algumas plantas, um ambiente úmido é suficiente para que a germinação inicie. Porém, muitas sementes precisam de condições especiais para germinar. Algumas só germinam se forem enterradas, outras apenas quando colocadas na superfície do solo. Algumas precisam de escuridão para germinar e outras necessitam de luz para que esse processo se inicie. Enquanto as condições não são favoráveis, né, não forem favoráveis, as sementes continuam no seu estágio chamado de dormência e não germinam. Então, elas só vão germinar se elas conseguirem todas as condições que façam com que ela germine, né? A luz, temperatura, ela vai depender muito do tipo de semente, tá? E aí ela vai precisar de luz, outra não, outra só no solo, outra enterrada no solo. Isso vai estar relacionado com o tipo de semente, tá certo? Então, depois a gente continua. Terminamos aqui a nossa apostila, nós vamos continuar na aula do Clipe Escola fazendo as atividades e lendo aquele texto História das Plantas, tá bom? Beijo para vocês e tchau, tchau.